Quando tudo dá errado, Deus continua sendo seu pastor. Salmos 23 e Salmos 69. Você já se perguntou se Deus continua ao seu lado depois de um fracasso? Depois de uma escolha errada, de uma decepção profunda ou de uma traição que mudou a maneira como você enxerga as pessoas? Talvez você esteja tentando seguir em frente, mas por dentro, sente que perdeu o rumo. E o pensamento que insiste em voltar é este: será que Deus ainda olha para mim com amor? Hoje no Transborde Vida, vamos aproximar dois salmos que parecem muito diferentes, mas que juntos revelam algo precioso sobre o coração de Deus. O Salmo 23 e o Salmo 69. O Salmo 23 começa com uma declaração conhecida: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Salmo 69 começa de outro jeito: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até o pescoço. De um lado, a imagem de um pastor conduzindo suas ovelhas. Do outro, alguém que sente estar se afogando. Mas existe uma verdade que une essas duas orações. Deus continua presente tanto nos dias tranquilos quanto nos momentos em que a vida parece ter saído completamente do controle. Davi não escreveu somente sobre pastos verdes e águas tranquilas. Ele também conheceu perseguições, ameaças, perdas e as consequências de decisões dolorosas. Sabia que a fé não elimina os dias escuros. A fé nos lembra que não atravessamos esses dias sozinhos. No Salmo 69, ele diz que está atolado em lama profunda e que não encontra lugar firme para apoiar os pés. Você já se sentiu assim? Às vezes, a lama tem o nome de culpa. Outras vezes, chama-se abandono. Pode ser uma relação quebrada, uma palavra que não deveria ter sido dita, uma confiança traída ou uma decisão tomada no impulso. E existe uma dor ainda mais difícil, quando o coração se pergunta se merece ser ajudado. Mas repare, Davi não espera sair da lama para chamar por Deus. Ele clama enquanto ainda está afundando. É aí que o Salmo 23 responde ao Salmo 69. Enquanto um diz: estou afundando, o outro declara: o Senhor é o meu pastor. Enquanto um confessa: não encontro onde firmar os pés, o outro lembra: ele me guia pelas veredas da justiça. O pastor não cuida apenas da ovelha que nunca se afastou. Ele também vai ao encontro daquela que perdeu o caminho. Isso não significa fingir que escolhas erradas não têm consequências. Algumas feridas precisam de tempo. Algumas atitudes precisam ser reconhecidas. Há situações em que será necessário pedir perdão, estabelecer limites, reconstruir a confiança ou aceitar que certas relações não voltarão a ser como antes. Mas reconhecer o erro é diferente de acreditar que você deixou de ser amado. No Salmo 69, Davi diz a Deus: tu conheces a minha insensatez, e os meus pecados não te são ocultos. Que oração sincera! Ele não apresenta uma versão bonita de si mesmo. Não tenta esconder as falhas. Não diz: Senhor, ajuda-me porque eu fiz tudo certo. Ele sabe que Deus conhece sua história inteira. E ainda assim continua orando. Porque o amor de Deus não depende da nossa capacidade de parecer impecáveis. A graça começa justamente onde termina a tentativa de esconder quem somos. Talvez você tenha sido ferido por alguém em quem confiava. Talvez tenha aberto o coração e recebido indiferença. Talvez pessoas próximas tenham se afastado quando você mais precisava. O Salmo 69 também fala dessa solidão. Davi menciona o desprezo, a vergonha e a dor de não encontrar quem o consolasse. Existem momentos em que a traição não destrói apenas uma relação. Ela abala a confiança, rouba o sono e faz a pessoa duvidar até do próprio valor. Mas a ausência de cuidado humano não significa ausência de cuidado divino. O Salmo 23 declara: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Observe, o texto não diz que não haverá vale. Também não diz que o vale será curto. A promessa é outra: tu estás comigo. Quando ninguém compreende o tamanho da sua dor, Deus compreende. Quando você não consegue explicar o que está sentindo, Ele conhece o que ficou preso na garganta. E existe algo ainda mais profundo nessa aproximação entre os salmos. O Salmo 69 contém palavras que o Novo Testamento relaciona ao sofrimento de Jesus, a rejeição sem motivo, o zelo pela casa de Deus e o vinagre oferecido em meio à dor. Isso nos mostra que Jesus não contempla o sofrimento humano de longe. Ele sabe o que é ser rejeitado, sabe o que é ser traído, sabe o que é procurar companhia em uma hora difícil e encontrar abandono. Por isso, quando você se aproxima de Cristo com o coração ferido, não encontra alguém indiferente. Encontra o bom pastor que conhece a dor por dentro e que entregou a própria vida por suas ovelhas.
Talvez hoje você se identifique mais com o Salmo 69 do que com o Salmo 23. Talvez, neste momento, você não consiga falar sobre pastos verdes, porque tudo o que sente são águas profundas. Tudo bem, você não precisa fingir tranquilidade para conversar com Deus. Pode dizer, Senhor, eu errei. Pode dizer, eu fui traído. Pode dizer, não sei como recomeçar. E também pode dizer, não me deixe afundar. O mesmo Deus que ouve o clamor do Salmo 69 é o pastor do Salmo 23. Ele restaura a alma cansada. Ele guia quem perdeu a direção. Ele prepara uma mesa até na presença dos inimigos. E a mesa preparada por Deus não é um convite à vingança. É a lembrança de que a maldade dos outros não tem autoridade para cancelar o cuidado que Ele reservou para você. Mesmo depois dos fracassos, ainda existe caminho. Mesmo depois das escolhas erradas, ainda existe perdão. Mesmo depois das traições, ainda existe amor. Talvez a restauração não aconteça de uma vez. Talvez você precise caminhar um dia de cada vez. Mas o pastor não abandona a ovelha no meio da travessia. E aquilo que hoje parece o fim pode se tornar o começo de uma relação mais sincera, mais profunda e mais dependente de Deus. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que também precisa lembrar. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus continua sendo nosso pastor. Que Deus abençoe você e sua família. Transborde vida. Até o próximo vídeo.